paz, bom dia a todos e todas. Hoje nós estamos começando o Plano 40 e será um tempo poderoso para a nossa vida. E nós estamos baseados aqui na apostila da Sara Castellanos, da Visão Celular, e diz assim: avivando a chama de Deus em sua vida através da oração, do jejum e da palavra. E ela vem discorrer aqui, falando que há pouco tempo eu encontrei um texto que chamou muito a minha atenção. Esse texto ele está lá em Eclesiastes capítulo 10 e o versículo 10. 10. E ele diz assim: se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Então, o autor de Eclesiastes, ele está falando sobre algo muito importante, sobre o machado. O machado é uma ferramenta, que se ela não tiver afiada, você vai ter que usar muita força, golpear muitas vezes. Mas se ela tiver afiada, você vai ter êxito, você vai ter um bom resultado. Então, a Sara, ela está falando aqui que essa é uma verdade no meio do cristianismo, nas nossas vidas. Eu sou esse machado, você é esse machado. E como é que está a sua vida? Como que está esse machado? A verdade é que muitos cristãos querem ser instrumento na mão de Deus, mas perderam o poder do corte. Aí ela fala sobre Abraham Lincoln, um homem muito conhecido, e tem um verso dele que diz assim: dá-me 6 horas para cortar uma árvore e passarei os primeiros 4 afiando o machado. Então, o resultado, ele depende do corte desse machado. E o machado precisa estar afiado. 6 horas cortando um machado é resultado de um machado afiado de 4 horas antes. Então, o texto de Eclesiastes está falando da importância do conhecimento, da sabedoria que está na palavra de Deus. Um discípulo, uma discípula extraordinário é aquele que vive a palavra, é aquele que jejua, que ora, que busca intimidade com o Senhor. Então, ela continua aqui dizendo que o êxito não está em quanto tempo você investe para cortar a árvore, mas sim o quão afiado está o seu machado. Houve um tempo em minha vida em que senti que meu machado não estava afiado, estava sem brilho e sem propósito. Muitas vezes a sua vida pode estar assim. Você se sente como um machado que não está afiado, vivendo sem propósito, uma vida seca. De repente você pode estar assim. E ela diz que essa vida é consequência por causa das atividades do dia a dia. São as distrações, o trabalho, o cuidado do lar, o cuidado com os filhos, com o esposo, o cuidado com o trabalho secular, com o lazer. Tudo isso é importante, tudo isso nós podemos fazer. Porém, são situações que nos distraem e nos tira da presença, nos rouba da presença de Deus. E aí o nosso machado vai ficando sem corte. E a cada dia que vai passando, ele vai enferrujando e mais sem corte ele vai ficando. Como cristão, necessitamos de um tempo para voltar
nós precisamos voltar às raízes, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Você que já passou pelo encontro com Deus, eu quero que você lembre do seu tempo de encontro, quando você chegou avivado, que o que você mais queria era a presença de Deus, que não passava um dia sem você buscar a presença de Deus. Como você orava, como você clamava, como você fazia propósitos. Não havia impedimento para a sua vida, para fazer propósitos com Deus. Quero que você se lembre disso. Então, esse é o tempo de retornar às raízes. Vão ser 40 dias poderosos na sua vida, para afiar esse machado que é você. Se você dedicar tempo de qualidade e se dispor ao Espírito Santo, será o carpinteiro que formará você e fará com que recupere o corte há muito tempo perdido. Jesus é o carpinteiro, né? E ele habita dentro de você através do Espírito Santo. E ele quer afiar você. Ele quer posicionar você, a sua vida, na presença dele. E aí ela fala de um outro grande exemplo, que é Jesus. Jesus de Nazaré. Jesus, ele foi levado ao deserto por 40 dias. E muitas vezes nós olhamos para o deserto e nós dizemos, mas o deserto é tão ruim. A minha vida está um deserto, meu casamento está um deserto, minha família, minha vida financeira está um deserto. Mas o deserto é bom. O deserto é o lugar da gente encontrar o amor de Deus. Quando Deus levou o povo, tirou do Egito, né, lembrando ontem sobre a Páscoa, libertou o povo das mãos de Faraó e levou eles para a terra prometida, antes eles tiveram que passar pelo deserto, porque ali Deus queria revelar o amor dele, Deus queria revelar o propósito dele na vida de cada um. E Jesus também passou por esse deserto, né? E foi justamente ali no deserto que Jesus encontrou o poder de Deus. Em Lucas 4, versículo 14, ele diz: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Olha que coisa fantástica, né? No deserto, Jesus recebeu o poder do Espírito Santo de Deus. Então, é nesse deserto que você se encontra, que Deus quer derramar, que Deus quer ativar o poder do Espírito Santo em você e através de você. Então, há o poder, há uma unção que você nunca poderá experimentar, a menos que se afaste de tudo e busque a Deus por meio desses 3 elementos, que é o jejum, o poder do jejum, o poder da oração e o poder da meditação da palavra. Então, talvez o propósito do deserto que você está vivendo seja precisamente para que encontre o seu corte novamente e que experimente o poder de Deus na sua vida. Então, esse é o desejo de Deus, esse é o meu desejo, que você seja instrumento, que você encontre esse corte, que a sua vida seja afiada em Deus, na intimidade com o teu Criador, aquele que te criou para viver um propósito para um propósito. Amém? Nós vamos orar. Eu vou deixar aí para vocês os textos dessa semana. Essa semana nós vamos ler Eclesiastes. Vai ser um capítulo por dia. Leia, medite. Tire um tempo do seu dia. Vá para a presença de Deus. Fique ali, ore, fale com Deus, escute Deus. Medite nessa palavra.
e Deus vai afiar a sua vida poderosamente. Você vai entrar nessas casas sendo usado por Deus com ousadia, com autoridade, e Deus dará essas vidas, esses frutos nas suas mãos. Amém? Pai, eu quero te agradecer por essa palavra motivadora, por essa palavra poderosa, Deus. Nós somos esse machado e nós queremos, Pai, permanecer, estar e ser afiados em Ti. Temos o corte que só o Senhor pode dar nas nossas vidas, para que aonde, ó Deus, como instrumento formos, seja na nossa casa, seja nas casas de paz, no nosso trabalho, aonde formos, Deus, que as pessoas possam ver a Tua presença em nós, que as pessoas possam ver o brilho do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, e que vidas, famílias, nossa família sejam transformadas pelo Teu poder, meu Pai, em nome de Jesus. Leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta à raiz da Tua presença, meu Pai. Faz brilhar o Teu rosto em nós e através de nós, meu Pai. Assim eu abençoo a vida de cada um, meu Pai, de cada semeador da paz, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Esqueceu, pastor?